Dia, pessoal. Excelente apresentação. Já temos literatura um pouco mais recente sobre isso, que traz algumas coisas novas, né? Mas eu vou apontar alguns detalhes. Mas, em suma, gente, a úlcera é resultante de uma redução dos mecanismos de defesa da mucosa ou aumento da agressão, né, aumento da agressão. Aí, muitas vezes, coloca a culpa na acidez e nem sempre o paciente tem essa acidez. A gente sabe que a maioria das vezes, ele tem uma hipocloridria ou até uma acloridria. Agora, a duodenal, em grande parte das vezes, está associado à hipercloridria. Então, a gente tem que reduzir essa acidez, porque esse bolo está chegando muito ácido ali e acaba prejudicando o paciente, né? E a questão do H. pylori é muito interessante, porque eu vou fazer uma sequência de posts sobre o H. pylori daqui a algumas semanas, que é bom acompanhar, que eu peguei um consenso internacional aí que está falando justamente da diferença da questão regional, por isso que não se trata todo mundo, pelo menos aqui no terceiro mundo, né, que ele é endêmico aqui. E vocês sabem por que chama H. pylori? Ela gosta de viver no piloro, tá? Não é que ela vive na acidez, é quase que incompatível com a vida, né? Ela cria um microambiente em volta dela, básico, para que ela consiga viver ali. Então, ela se unta de bicarbonato, vamos falar assim. Ela tem mecanismos celulares de produção de bicarbonato. Então, muitas vezes, o paciente, igual que tem a dispepsia funcional, que se tiver alguns de vocês, tem alguns, né? Estou vendo a Júlia aqui, que está passando comigo na gastro. Um paciente com dispepsia funcional, por exemplo, alguns casos melhoram com o tratamento da H. pylori concomitante, se ele é H. pylori positivo. Por que isso acontece? Então, vamos pensar lá onde o H. pylori gosta de morar, no piloro, né? Se ele produz bicarbonato, quando o bolo alimentar passar ali, vai carrear um pouco desse bicarbonato embora para o duodeno. O duodeno, ele necessita que esse bolo chegue ácido ali para estimular a colecistoquinina, que vai estimular a secreção pancreática de bicarbonato, das enzimas digestivas, para que alcalinize o meio de forma correta e consiga ativar essas enzimas e fazer uma digestão correta. Então, muitas vezes, o sintoma dispéptico desse paciente pode estar associado a essa alcalinização do final do estômago, que vai fazer com que eu não faça a digestão corretamente ali no duodeno, vai sobrar comida, vai sobrar coisa não digerida, e a bactéria vai fazer uma fermentação. E aí vem os sintomas dispépticos, de inchaço, etc. Então, a gente tem que ter esse raciocínio, em alguns casos. Não tem receita de bolo pronta para dispepsia funcional. Provavelmente vocês também vão falar sobre isso nossos próximos encontros, mas é só mais uma curiosidade para vocês. O que mais que eu anotei aqui? A questão da cura ou não do H. pylori, às vezes você não chegou a curar. Você faz biópsias em locais específicos e não pega na biópsia a bactéria. O teste de urease, muito menos, porque ele é muito inespecífico. Às vezes a quantidade de urease liberada não tem não tem sensibilidade naquele kit específico que você está fazendo a biópsia e jogando ali naquele frasquinho, então não vai curar. Então, na verdade, quando se diz de recidiva, provavelmente é uma recrudescência, que o paciente não chegou nem a curar, tá? Só que a gente achou que curou, porque veio uma biópsia negativa, porque quando realmente a gente erradica a bactéria, mesmo que ela seja endêmica na nossa área, ela realmente é uma erradicação completa. Esse paciente fica
eu não vou falar para a vida toda, que na medicina não tem isso, mas fica um bom tempo sem reinfecção dessa bactéria, tá? O uso do misoprostol. Misoprostol é o Citotec, né, que vocês conhecem. O Citotec, ele é usado para quê, gente? Para abortamento, né? Então, o pessoal fala que lá fora é usado para aumentar o muco da barreira gástrica. Só que o brasileiro não tem maturidade para ter isso numa farmácia, porque vocês, com certeza vai aumentar o número de abortamentos por aí, né? Usar de forma esportiva. Então, por isso que acaba não sendo liberado aqui no Brasil para isso, tá? É falar para vocês também dos chás que eu gosto que o paciente use. Espineira santa é cicatrizante e guaçatonga aumenta a produção de muco. Então, faço o meu tratamento tradicional, mas posso conversar com o paciente sobre essas duas ervas aí, tá? A questão dos prazóis, né? Tem que saber o uso racional dos prazóis. Eu não tenho dó, eu carrego a mão nos prazóis quando o paciente precisa. Aí tem que entender a questão do desmame do prazol. Por exemplo, para uma esofagite ou uma úlcera, eu vou usar 40 miligramas de omeprazol de 8 a 8 horas por 90 dias. O que isso provoca no paciente? Vocês sabem como funciona a bomba de prótons ali no estômago? O prazol, ele inativa aquela chave fechadura, tá, da bomba de prótons, sem produzir acidez. E em 24 horas essa bomba fica inativada, o seu organismo vai tirar aquilo da mucosa gástrica, reestruturar e devolvê-la de novo. Aí você toma o prazol de novo, puf, inativa de novo. Para o seu organismo, o que ele está entendendo? Opa, não está ácido, o que está acontecendo? Ele aumenta a gastrina. Então, aumenta a gastrina de uma forma muito intensa. Se você colher a gastrinemia desse paciente, que usa prazol crônico a longo prazo, ela vai estar altíssima. Porque para o seu organismo, ele não entende que é a droga que está destruindo ali o receptor, né? Então, qual o cuidado que eu tenho que ter? Olha a dose que eu estou entrando para esse meu paciente. Você acha que ele pode parar da noite para o dia de tomar essa dose? Se ele fizer isso com a gastrina lá em cima, lembra do mecanismo da doença de Zolliger-Ellison, que é uma hipergastrinemia, esse paciente pode ter uma úlcera perfurada. Então, eu tenho que saber entrar com o prazol na hora certa, eu tenho que saber fazer o desmame do prazol. Então, esse paciente vai voltar comigo para eu ir diminuindo a dose paulatinamente, até, porventura, retirar completamente essa dose, tá? E a questão da perfuração está muito comum, tá? Eu era responsável, junto com outros colegas, aí, por 4 pronto-socorros lá em Brasília, e chegava a úlcera perfurada pelo menos umas 2, 3 por mês. E a maioria devido ao uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? E nós tínhamos um N muito bom nessa cirurgia por via laparoscópica, menos invasiva. A gente entrava por vídeo, lavava, suturava, jogava o equipamento ali em cima e o paciente recuperava muito mais rápido, por ser uma cirurgia menos invasiva do que o corte, né? E obstrução, já tive alguns casos, sim, que fez uma estenose tão intensa que a gente via nos exames, parecia um câncer, o colega biopsiava aquilo ali, mostrava que não era câncer, era uma estenose péptica. Se o paciente chegasse obstruído, algumas vezes eu tinha que fazer um Y. Eu levava uma alça lá para cima e desviava o fluxo, né, do alimento ali, para esse paciente voltar a conseguir se alimentar. Então, é um assunto amplo aí, bem interessante, vocês cobriram bem o assunto, e estou aberto aí para caso tenham algum questionamento. Doutor, me tira uma dúvida. Em relação ao desmame dos IBP, a gente diminui de quanto em quanto? Ótimo. Então, eu não posso diminuir demais, porque aí vai ter o efeito da hipergastrinemia. Então, eu tenho que ir tirando devagar para essa gastrina e caindo devagar também.
Quando eu faço o desmame, eu estou fazendo 40 miligramas de 8 a 8 horas, certo? Então, eu tiro, quando ele terminou os 90 dias, eu tiro a do meio do dia. Então, ele vai tomar 40 de manhã, 40 à noite. E ele fica um mês assim. Um mês sem sintomatologia, o paciente está bem, eu posso tirar 20 miligramas de manhã e 20 miligramas de noite. Então vai ficar 20 e 20 por mais um mês. Passou um mês, está ok, eu tiro da noite, por mais um mês está ok, eu desmamo de vez. Entendi, obrigada. Professor, uma dúvida. Depois que eu peço a EDA, né, endoscopia, eu posso pedir algum outro exame para me auxiliar também? No controle de cura da úlcera, você está dizendo? Isso, porque na hora que eu faço o tratamento, eu estou tratando para ver se eu erradico a H. pylori, né? Para mim constatar depois que eu tratei essa H. pylori, é só com a EDA? Não. Tem os testes fecais aí de anticorpo, tem também o teste respiratório, que eu também consigo detectar, apesar de dar muito falso positivo, tá? Mas, hoje em dia, a endoscopia é muito segura. Então, e banalizou, né, gente? Vamos falar a verdade aí. Para o gastroenterologista e até para o paciente é mais fácil repetir a endoscopia. Como eu preciso fazer uma endoscopia para controle de cura em 90 dias, eu já aproveito e faço a biópsia. Entendeu? Mas tem todos esses testes não invasivos que eu posso fazer também. Entendi, obrigado. Agradecer a dupla, a Amanda e a Isabela, pela belíssima aula. Também agradecer você, doutor, por disponibilizar seu tempo. E até a próxima reunião. Alguém mais quer comentar ou perguntar mais alguma coisa para o professor? Senão a gente já pode encerrar. Então é isso, doutor, tá bom? Obrigado e obrigado a todos. Tenha um bom final de semana. Obrigada, bom dia. Bom dia.